No último dia 7, a Câmara aprovou medida provisória que reajusta o salário mínimo. Além disso, os deputados aproveitaram o embalo e aprovaram uma emenda do deputado Ivan Ranzolin, do PFL de Santa Catarina, que reajusta os proventos dos aposentados em 16,67%. O deputado entende que era necessário beneficiar os idosos porque eles tiveram uma perda de 70% no salário deles nos últimos 5 anos. O deputado Ivan Ranzolin participa desta edição do Palavra Aberta. Deputado, obrigado pela gentileza de participar com a gente. Bem, eu queria começar pelo que motivou. Quer dizer, foi feito um cálculo que deu essa perda de 70% nos últimos 5 anos, é isso mesmo? Bom, cada vez que eu apresento uma proposta, um projeto na Câmara, eu faço estudos preliminares e preparatórios. Eu fiquei 1 ano e meio visitando a Associação dos Aposentados de Santa Catarina e fui inspirado numa reunião onde em Florianópolis todos os aposentados se reuniram e apresentaram uma transparência mostrando a perda nos últimos 8 anos. E essa perda chega até 68%. Porque, vou dar um exemplo, um aposentado que recolheu sobre 5 salários mínimos, 5 salários mínimos, e passou a receber uma aposentadoria sobre 5 salários, há 8 anos atrás, ele hoje está ganhando 2 salários. Isso não é possível. Um achatamento brutal. E por que está acontecendo isso? Porque nós estamos desrespeitando a lei e a Constituição. O artigo 58 do ato das disposições transitórias da nossa Constituição diz o seguinte, que o aposentado tem os mesmos direitos de quem está na atividade. E que o governo tem que corrigir essa situação no momento em que for estabelecer novas regras. Acontece que nos últimos 8 anos, nos governos passados, o salário mínimo teve uma incidência e como a inflação era alta, eles começaram a tirar do aposentado. E também sob o argumento que a Previdência está quebrada e não tem dinheiro. Então onde é que eles foram buscar? Foram buscar no aposentado. Colocaram o trabalhador rural, que nunca recolheu, estão colocando a dona de casa, entrou muita gente. Além da inadimplência forte, o aposentado é o culpado pela quebra da Previdência. Então, o que eu fiz? Nós fizemos estudos, e como a gente não pode recuperar os 68% numa vez, que é um direito inalienável e adquirido deles, eu comecei estabelecendo a mesma regra do salário mínimo. Fizemos estudos, eu trouxe aqui todo um estudo, e diz o seguinte, dá para pagar? Dá para pagar. Porque quando o deputado põe uma lei, e aprova uma lei, tem que buscar o recurso. Então, eu disse o seguinte, apresentamos a proposta, o plenário aprovou, embora o presidente tenha dito que foi uma irresponsabilidade, eu quero dizer que irresponsabilidade é quando você desvia os recursos da finalidade que é o benefício da Previdência, como está acontecendo. Agora, deputado, se fosse para repor inteiramente essa perda salarial ou perda dos proventos que esses aposentados tiveram ao longo desses anos, esse reajuste deveria ser de quanto? 68%. Em alguns casos. Ele começa em 78% nos últimos 8 anos, depois vem baixando gradativamente. Quem se aposentou há 1 ano com 5 salários mínimos, ele vai perder pela primeira vez agora 11 e pouco por cento. Então, a cada ano ele vai perdendo. 68% é quem se aposentou há 8 anos. Quem se aposentou há 7, a 6, a 5, a 4, a 3, vem caindo gradativamente. Quem se aposentou este ano vai ter a primeira perda agora, que já está em vigor, de 11,67%. Porque o governo deu 5%. E nós queremos começar a recuperação. Agora, a situação do aposentado no Brasil, então, é uma situação praticamente de condenação a ganhar cada vez menos. Não, é condenação a ganhar um salário mínimo. É o que o governo garante. Mas onde é que está o dinheiro dele que ele contribuiu? Onde é que está? Porque ele pagou. Se ele tivesse feito uma poupança e durante 35 anos recolher sobre 5 salários numa poupança, o equivalente do percentual da Previdência, ele tinha dinheiro para o resto da vida tranquilamente. Então, alguém tirou o dinheiro deles. E quem foi? O governo. Mas não foi eu, foi. O governo Lula tirou 26%. 26% dos aposentados que se aposentaram nos últimos 8 anos. Eu estou vivendo dentro da minha casa. O meu pai teve um sacrifício enorme para recolher sobre 20 salários e recolheu.
Ele faleceu e a minha mãe ficou com a pensão de 10 salários. E hoje está ganhando 3,5. E nós, todos os filhos têm que se juntar, fazer uma vaquinha para ajudar. Isso em todas as casas. Eu quero dizer o seguinte, uma nação que não cuida do aposentado, que não cuida do idoso, que não cuida dando dinheiro para essa gente, eles perdem a dignidade. Porque o que segura é o recurso, é o dinheiro. Quem não tem dinheiro não pode comprar o seu remédio. Agora, deputado, e esse argumento de que o reajuste dessa extensão, 16,67, quebraria a Previdência? Esse argumento se sustenta? Com essa falácia, isso é uma irresponsabilidade do governo dizer isso. Isso é uma propaganda enganosa, é uma falsidade. E as provas eu tenho aqui. Veja bem, quando foi aprovada a nossa emenda, que deu uma repercussão nacional, o ministro do Planejamento disse que custaria 18 bilhões para o governo, num chute. Depois veio o ministro da Previdência e disse que custaria 7 bilhões para a Previdência. E eu acho que não custa 3. Acho que não custa 3. E outra coisa, eu tenho aqui nas minhas mãos os cálculos da receita e despesa de Seguridade Social. Sabe quanto é que deu em 2005? Deu 275 bilhões as receitas realizadas. E quanto é que deu as despesas? 221 bilhões. Sobraram 56 bilhões e sobre este, o presidente da República aplicou 20% que ele pode utilizar através da DRU, que é um dispositivo orçamentário que ele pode usar 20%, para gastar onde ele quer. Então, a verdade é que os recursos, a COFINS, o CPMF, o PIS/PASEP, todos esses recursos estão sendo desviados para o superávit primário. Aí não dá. Mas a Seguridade Social é para pagar os benefícios previdenciários da saúde, da pensão, do aposentado, da Previdência Social. Por esse raciocínio, então, a Previdência seria superavitária. A Previdência é superavitária. Agora, o que você não pode calcular é o seguinte, pegar os recursos específicos e as receitas previdenciárias e aplicar para o pagamento de pensão, para o pagamento de aposentadoria e para o pagamento da saúde. Porque quem pagaria a saúde era o CPMF, por isso que ele é deficitária. Mas acontece é que o CPMF, apesar do nome, há uma grita geral e a lei antiga de que ele nunca efetivamente foi utilizado para a saúde. Mas se utilizar pelo menos um pouco, né? Ele foi criado para a saúde e ele vai para pagar juros de banco. Pelo amor de Deus, os bancos estão tendo um lucro fantástico, como nenhum país do mundo tem. E o povo, o aposentado, está nessa situação. O país é um país riquíssimo e o povo é pobre. Aí tem que dar a cesta básica, da fome, a questão aí dos benefícios à família brasileira. O povo precisa de emprego e precisa que haja distribuição da renda. Agora, deputado, vamos falar um pouco da tramitação. Quer dizer, essa medida provisória foi aprovada aqui, aí ela vai agora para a apreciação do Senado. Ela já está no Senado. Já está no Senado. Como é que, lá no Senado, como é que estão as condições políticas? Como é que a coisa está... Ontem eu fui ao Senado, e até quero dar uma resposta, porque o presidente da República disse que tem conotação política. Não, eu fui ao Senado ontem, e no Senado eu ouvi o senador Paim, senadores do PT, do PFL, de todos os partidos fazendo um discurso da forma como eu estou fazendo. Nós temos que distribuir essa renda e temos que buscar o que o aposentado perdeu. Então eu acredito que passa no Senado. Aí, o presidente da República tem notícias que ele diz que veta e que vai vetar. Eu não acredito que o presidente da República vete quando ele sentir que a nossa proposta é uma proposta criteriosa, justa, honesta e está embasada na Constituição e na lei. Porque nós apresentamos uma recuperação deste ano de 11%. Isso é muito pequeno. Isso é pequeníssimo. E para os aposentados é muito dinheiro. No ano que vem vai ter mais 10%, depois mais 5%, depois mais 8%. Cada vez que o salário mínimo tiver um aumento, nós vamos dar o mesmo aumento para os aposentados. Então aí, daqui a 8 anos, todos eles serão recuperados os 68% que perderam. Cada um vai recuperando dentro de uma tabela. Agora, no ano eleitoral, será que o presidente da República vetaria e criando com isso um episódio extremamente, sei lá... Olha, eu não quero do ponto de vista da repercussão eleitoral. Eu não quero entrar num debate político e nem fazer um desafio ao presidente da República. Eu respeito o presidente da República porque ele foi eleito constitucionalmente.
Mas eu até faço apelos ao presidente da República. Alguém está me ouvindo aqui, vai dizer, presidente da República, o senhor tem que respeitar a dignidade dos velhinhos e não vete essa matéria. Porque se tem que pagar 5, 4, 3 bilhões, os meus cálculos não passam de 3 bilhões, isso é diluído durante um ano. É aos poucos. Olha quanto dinheiro, só no mês passado foram 11 bilhões destinados para a dívida interna, que já está num trilhão. Qual é a melhor forma de você distribuir a renda? É salário para o povo. Porque eles gastam, e vou dizer para você, em 6 meses, 50% desse dinheiro já voltou para o governo. Porque o dinheiro do salário volta imediatamente. O dinheiro do banco nunca mais volta. Eu não acredito que o presidente vai sancionar, que nós vamos ter sucesso. E olha, essa não é mais uma emenda do deputado Ivan Rosmin. Essa é uma emenda da Câmara dos Deputados. 274 deputados votaram a favor. E o Senado também vai votar a favor. Essa passa a ser uma emenda do Congresso Nacional. E pode ser do presidente da República, com a sanção, estabelecer agora as metas para pagamento. Vamos pagar a recuperação de 11% agora que é por mês que tem que ser pago aos aposentados. Nós temos no Brasil 10 milhões de aposentados que vão bater palmas para o presidente da República se ele não vetar esta matéria. Vamos aguardar então a votação pelo Senado e a posição posterior a ser adotada pelo presidente da República. Posso dar uma frase para encerrar? Claro. Senhores aposentados, acreditem, nós todos estamos aqui para recuperar a sua dignidade. Não tem uma família no Brasil que não tenha um ou vários aposentados. E isso pertence a vocês, constitucional e legalmente. Por isso nós todos temos que nos debruçar nessa tarefa, que é muito pequena para o governo, mas é muito grande para todos vocês. Meus cumprimentos. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Mr. Ricardo, obrigado pela audiência.